Agora vamos para a pergunta 213 do Livro dos Espíritos. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre estes últimos? Vocês na semana passada disseram, aqueles que conheciam os gêmeos, não é? Que nem sempre se davam bem, não é? Vocês conheciam alguns que quebravam o pau entre eles, brigavam, se desentendiam. Quem conhece gêmeos assim? Que não se entendem, que são muito diferentes? A Ana Paula conhece. São alunos seus, Ana Paula? Não, são da escola. São da escola. Cadê o microfone, ô Vanderlei? Vai lá, Ana Paula. Além deles serem diferentes, eram gêmeos, mas eram diferentes, são diferentes fisicamente, parecia que dava choque quando um chegava perto do outro. Isso mesmo. Eu conheço também gêmeos que passaram a infância juntos e que, até porque eram muito parecidos, queriam se fazer diferentes em todas as coisas. E tinham temperamentos diferentes. Se um gostava de uma coisa, o outro fazia questão de não gostar. Até para eles poderem, eu acho que era uma forma de se autoafirmarem, apesar de estarem um à cara do outro 24 horas por dia, não é? Então, Kardec pergunta, uma vez que nós vimos até um pouco antes, que são espíritos simpáticos, como acontece que podem ser espíritos que estejam assim, em uma situação de aversão? Como se explica isso? Vocês que já leram a resposta durante essa semana, que estudaram em casa, ficaram até de madrugada estudando, pesquisando as perguntas do Livro dos Espíritos, o que vocês concluem dessa pergunta de Kardec? Por que podem ser tão diferentes sendo tão parecidos? Hein, Sérgio? Você que tem cara de estudioso. Vai lá. Posso ter cara de tudo, menos estudioso. Tem cara de CDF, tem cara de intelectual, de igual sério. Que eu não tenho. Não, a gente põe o óculos do Vanderlei em você. Põe o óculos do seu Vanderlei nele? Não. Põe, Vanderlei, seu óculos nele. Vai lá. Só pra ver como é que ele fica. Vai lá, põe aí, Sérgio. Hoje o André tá que tá, hein? Vai lá. Põe aí, Sérgio. Olha lá, olha. Agora é que eu não tô entendendo nada. Nem o Vanderlei tá enxergando nada, viu, Sérgio? A pergunta para mim é novidade. Sim. Que o mundo espiritual estivesse tratando de aversão, quando na verdade a gente percebe na nossa sociedade que a aversão ela está já contagiando a todos. As pessoas estão com dificuldade de se entenderem sobre qualquer assunto. Sim. No que diz respeito a irmãos gêmeos, eu não conheço. E você me abordou sobre o que mesmo, André? Tá vendo? Tava enrolando. Eu vi que ele tava enrolando. Tava enrolando, que ele já tinha até esquecido o que tinha perguntado. Você foi bem específico. Foi só botar o óculos do Vanderlei que os neurônios dele se perderam. Olha lá. Vocês estão vendo em casa? Olha só, a gente se diverte bastante na escolinha. Olha lá. Eu perguntei, o que você acha dessa indagação que Kardec faz quando, uma vez que nós vimos nas perguntas anteriores que pode acontecer que os gêmeos se unam numa vida como gêmeos por simpatia, como se justifica que às vezes os gêmeos não se deem bem? Eu não vou me lembrar aqui agora em qual obra eu li a respeito disso. Certamente. Eu falei para vocês que ele estudava? É um romance, né? Que ele era estudioso? Olha lá. Vai lá. Estou fazendo isso para ele esquecer de novo. Daqui a pouco ele vai fazer. Qual que é a pergunta mesmo? Mas a gente, o pouco que a gente lê, a gente percebe que, seja por uma prova ou por uma expiação, existe a necessidade de que não só dois espíritos, mas às vezes até mesmo um grupo de espíritos necessitem voltarem juntos para se acertarem de alguma maneira. Então não é só por afinidade. Não é só por afinidade. Pelo pouco que eu já li, não. Sim. Então nós observamos que a afinidade pode produzir
uma reencarnação em que os que estão juntos sejam irmãos gêmeos, certo? Pode sim. Mas, às vezes, dois gêmeos estão unidos na mesma família, não porque sejam simpáticos, mas porque sejam o quê? Rodolfo? Antipáticos. E precisem fazer o quê? Precisam desenvolver a simpatia. Precisam aprender a se entender. Então essa é a resposta que os Espíritos nos dão também. Veja lá. Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Não é uma regra. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Espíritos indiferentes, espíritos que não têm uma ligação nenhuma, podem pedir para renascer naquele ambiente e juntos construírem um destino que os aproxime, que seja melhor para eles, certo? A respeito dessa primeira questão, a 213, alguma dúvida? Pergunta 214. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Quem já ouviu essas histórias assim? Levanta a mão. Aqui, ó. Wanderlei, você já ouviu histórias assim, Valdiner? Já, principalmente, inclusive lendas de que uma criança teria matado a outra, uma nasceu com vida e a outra nasceu morta, então... Fizeram o exame de corpo de delito? Não fizeram o corpo de delito porque era lá na minha terra e lá não tinha ainda essas coisas, entendeu? Então enterrava e cuidava do vivo. Mas lá disseram que a criança que sobreviveu tinha matado a outra. A outra, isso, exatamente. Porque eles eram muito inimigos e etc. E no ventre da mãe teria um matado o outro e quase que a mãe também morreu em razão dessa situação da precariedade. Tá. Foi a mesma pessoa que falou que você ficou 2000 anos lá no Não. Qual a cidade que é que você... Isso aconteceu? Em que cidade? Você falou que é da sua cidade? Tem uma trilogia. Sacramento, Conquista, Uberaba. Isso. E Araxá, 4. Tá. Uma trilogia de 4. Mas qual cidade que você se refere aí, que você nasceu? Conquista. Conquista? Tá. Então veja só, em Minas é muito comum, inclusive, essas tradições lendárias, não é? A gente ouve muito, os mineiros gostam muito dessas referências aos bichos papões, eles contam essas historinhas de encantamento de crianças, eles têm essa coisa, é peculiar do folclore, todos os estados possuem, mas a gente encontra bastante isso nessa região de Minas, mais misteriosos assim, né? Então, agora, há mais alguém já ouviu alguma lenda parecida com essa, ou um pouquinho diferente? Às vezes a criança nasce toda arranhada, com o rosto arranhado. Eu já ouvi pessoas dizerem que a criança nasceu arranhada porque ela não queria nascer, estava se machucando para ver se ela conseguia ficar na barriga da mãe ou voltar para o outro lado. Na verdade, a criança, quando está na fase final, tem o corpo crescendo normalmente e naturalmente crescem as unhas. As unhas ficam afiadinhas porque é uma unha muito, muito fininha, não é? E aquilo é fininho que ela mesma pode se arranhar, porque a criança, na barriga da mãe, ela fica lá, se virando. E aí você tem que espremer a criança para ela sair do útero materno. Você já imaginou se a mãozinha estiver enfiada assim, perto do rosto, ou mesmo ela, né, se arranhar, porque há um movimento de preparação para o parto normal, por exemplo, que é aquele que a criança fica de cabeça para baixo, para poder nascer. Isso tudo é um movimento que ela faz dentro do saco amniótico, né, onde vai aquele líquido que atenua os choques, mas ainda assim a criança está lá, com a unha pronta. Então essas coisas são... Agora essa do Valdiner é interessante, né? Imaginar que um casal ou dois gêmeos nascem, um está morto e o outro está vivo, e dizer que o que está vivo matou o que está morto, né? É uma coisa assim bem típica dessas lendas. Alguém acha que isso tem alguma verdade?
que tem alguma realidade nessas coisas? Porque no tempo de Kardec, as pessoas costumavam dizer essas coisas, vinham herdando histórias da carochinha lá do passado. Então, o que os espíritos respondem é o que vocês também, juntamente com o Valdinero, estão entendendo. Isso são lendas. Para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente não levais em conta as figuras poéticas. Essas agressões, na verdade, são fantasias, não é? Coisas que não devem ser entendidas como racionais. Pergunta 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? O que é distintivo? Distintivo, o que é? Delegado. Delegado, ele usa distintivo. Xerife, lá no Velho Oeste a gente via, né? Põe o distintivo aí, que você agora vai ser meu ajudante. Aí ele punha o quê? Uma estrela aqui, não é? Grudava. É um distintivo, não é? É ou não é? Então, e o que significa esse caráter distintivo? Um caráter que diferencia. Não. Antes, vamos nos prender só à expressão distintivo. Aqui. O que ela significa? Um caráter distintivo. É esse distintivo de xerife? Não, o nome é o mesmo, não é? Mas um é substantivo, o outro é adjetivo. Um fala da substância, é um objeto usado para distinguir, que é um distintivo. Um objeto que é usado para distinguir uma pessoa da outra, ostentando o posto que ela ocupa, é um objeto distintivo. Agora, caráter distintivo, esta palavra distintivo não é substantiva, ela é adjetiva, ela qualifica o caráter. Então a pergunta de Kardec é: de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Então agora vamos perguntar, vamos entendendo o que significa o caráter distintivo, vamos entender o que significa a pergunta inteira. Lisete, qual é o sentido da pergunta toda? Vai lá, o Vanderlei vai levar para você. Vai lá, Lisete. Vai lá, hoje vai todo mundo entrar na dança. De onde provém o caráter distintivo? Fala aí, o que você entendeu da pergunta? Não entendi nada. Não entendeu nada? Não. Nada. Não mesmo? Não, estou esperando a explicação. Está esperando a explicação. Essa aí. Tudo bem. Vem aqui no Rodolfo, Vanderlei. Fazer o Vanderlei perder a barriguinha dele. Rodolfo, o que você entendeu pela pergunta? Na pergunta. Algo que de incomum no povo, assim, que é comum ao povo. Né? Comum ou incomum? Não, incomum não, é incomum. Comum. Algo de comum num certo grupo de pessoas. Sim. Um caráter que distingue aquele grupo de pessoas em relação a quem? Em relação Em relação a quem? A outro grupo de pessoas, não é? Porque o distintivo de um delegado, de um xerife, faz com que ele seja diferente das outras pessoas. Pode existir outros homens, mas os outros não têm distintivo. Então, aquele que tem distintivo é o xerife. Quem não tem distintivo não é nada. Então, a pergunta de Kardec é: de onde provém este caráter específico que distingue um povo do outro? Porque, naturalmente, nós temos povos que convivem limítrofes. O que é limítrofes? Hein, Célia? Selma? Limítrofes. Limítrofe é? Que vive no limite. No limite do quê? Das suas forças, do seu dinheiro, das suas diferenças. O que é limítrofe? Vizinho. Que está no mesmo limite, um grudado no outro. Então existem povos limítrofes que são diferentes.
são diferentes, apesar de estarem debaixo da mesma latitude, quase na mesma longitude, e dentro de um mesmo país, você encontra regiões em que o comportamento, os costumes, os hábitos são diferentes também. Não é? É ou não é, Sérgio? Vai lá. É ou não é? E enquanto você falava, eu estava aqui refletindo em cima disso. Fala mesmo. Mesmo. Tá vendo? Esse é um caráter distintivo do povo de onde ele veio. Por isso que eu pedi para ele falar. Quando você escuta o Sérgio falando, o que você já pensa? Ou ele é carioca, Ou estudioso. né? Ou Não, estudioso o povo já tem certeza. Mas você observa que a maneira... Obrigado, Vanderlei. Você observa que o modo de falar, por exemplo, dá um caráter específico para aquele grupo de pessoas que se habituou a falar dessa forma. Não é? Agora, se ele abrisse a boca e falasse assim: cruz credo, essa porta aqui está uma desgraça. De onde que ele era? Piracicaba. Um abraço para os nossos irmãos de Piracicaba. Então, você observa que existem características que fazem você pertencer, mesmo à mesma nacionalidade, mas a regiões diferentes, nas quais você aprendeu hábitos um pouco diferentes. E o falar, ele é muito característico, não é? O modo de falar é bem marcante do ponto de vista do sotaque, das expressões utilizadas. Então, o que Kardec quer saber dessa questão é: de onde provém um caráter distintivo que se nota em cada povo? Não estamos querendo saber do carioca, do barriga verde. Barriga verde de onde é? Santa Catarina. Não é? Não estamos querendo saber de regiões de um mesmo país. Estamos falando de um povo. De onde provém isso? Felipe está acordadão hoje, também estudou bastante essa semana. De onde que você acha que vem essas coisas? Eu acho que é por afinidade. Determinado povo tem certas características, assim como nos planetas, né? Não tem um mundo de expiações, mundo de regenerações. As pessoas que estão ali congregadas naquele planeta têm características que precisam desenvolver juntas para evoluírem juntas. Sim. E assim acontece dentro de um sistema, de um planeta, né? Com os povos. Então, imagino que é porque eles precisam para se desenvolver, por afinidade. Então você acha que é a afinidade daqueles seres que estão ali que permitem que essas características se tornem reconhecíveis? Afinidade não só no sentido de que eles pensam igual, mas Sim. mesmo pensando de forma diferente, eles precisam estar juntos para aprender. Sim. Seja na dor, na diferença também, é uma determinada coisa. Ok. Alguém tem alguma outra ideia a respeito desta pergunta? Por que que os povos têm essas características? Se você observar, vejam só, a nossa pátria de origem, Portugal, ela produziu, entre todas as colônias, algumas colônias de língua portuguesa. O Brasil, a maior delas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e lá na Ásia também existe uma pequena colônia de língua portuguesa. Macau, inclusive, falava português, se não me engano. A colônia lá na China. Mas, se você pegar cada um destes povos de fala portuguesa, eles são totalmente diferentes. São bem diferentes. A Espanha colonizou toda a América espanhola, América hispânica. Do México até a Terra do Fogo, nós temos um continente quase. Com exceção do Brasil e da Guiana Francesa, que foi colonizada, e da Guiana Holandesa também, né? Mas o restante foi colonizado por espanhóis.
E você vai encontrar uma personalidade na Argentina, uma outra personalidade no povo chileno, uma outra no povo paraguaio, outra no Uruguai, outra no Equador, outra na Bolívia, outra na Colômbia, outra no Peru, outra na Venezuela, na Costa Rica, na Nicarágua, em Honduras, em Guatemala, em El Salvador, no México, em Cuba, Porto Rico. Todos foram oriundos da mesma pátria-mãe, igualmente. E apesar de falarem a mesma língua, se entenderem entre si, as línguas já têm diferenças na maneira de pronunciar. O espanhol sabe se aquela pessoa que fala espanhol é da sua terra ou é de um outro país, pelo modo de ele pronunciar certas palavras. Então, a pergunta de Kardec é esta: o que leva a um grupo de pessoas? Porque se todos foram oriundos da Espanha, naturalmente que todos deveriam ter no sangue as tradições hispânicas, ter os hábitos hispânicos, ter esta herança natural neles. Mas não são. Por que então, apesar de falarem o hispânico, o espanhol, eles são diferentes? A mesma coisa os ingleses. Quando os ingleses fundaram a Nova Escócia, ou a nova colônia americana, a Nova Inglaterra, eles saíram de lá, da Inglaterra originária, para fundar um país onde eles pudessem ter a religião que eles quisessem. Eles foram para fundar um novo país, levaram a língua, levaram os hábitos, mas você entende o que o inglês da Inglaterra fala e o inglês americano fala. Mas às vezes eles mesmos não conseguem compreender, porque existem expressões que eles não combinam. Você escuta um americano falando e escuta um inglês falando, parece que são de outras culturas, totalmente diferentes. Mas tem uma ligação muito grande até hoje, como nações, são muito aliados, são muito próximos. Então, a pergunta é esta: apesar de todos estarmos envolvidos, fazendo parte de um mundo, como lembrou o Felipe, e termos em nossa ancestralidade os mesmos ancestrais, como que se distingue um povo do outro? Por que motivo? Por que toda a América Hispânica se fracionou em pedacinhos? O sonho de Simão Bolívar era construir o Império da Grande Colômbia, falando espanhol do México até o sul da Argentina, uma grande nação unida. Graças a ele, a São Martim e a outros libertadores, é que se foi fazendo esse movimento, mas não foi possível aglutinar cada uma dessas nações. Então, fica a pergunta, e antes que a gente leia a resposta, o Valdinero aqui tem uma opinião. Vanderlei. Bem, para responder sua pergunta, vamos fazer uma pequena viagem. Ai, meu Deus, não serve para conquista. Vamos fazer uma pequena viagem. Vamos para Júpiter. E Kardec fez essa viagem. Só que não foi ele para Júpiter. Veio alguém de Júpiter e respondeu a Kardec algumas perguntas. E quando você lê a Revista Espírita de 1858, entre abril e setembro, nos números de abril a setembro, você vai encontrar alguns espíritos explicando como é a vida em Júpiter, que é, segundo eles colocam, o planeta mais avançado do sistema solar, significando que se trata de um mundo superior, bem melhor do que a Terra. Mas para surpresa, quando você lê isto,
Júpiter, você imagina que sendo um mundo melhor, um mundo muito superior a nós, não deveria ter diferenças. Sabe quantos povos existem habitando Júpiter, Valdinero? Povos, nações, grupos, 5, pelo menos. Em Júpiter, espiritualmente avançado, existem 5 grupos civilizatórios distintos que convivem em níveis evolutivos diferentes entre eles, mas todos dentro de uma harmonia, de um respeito, de uma consideração que tem como alicerce o grau evolutivo que eles já atingiram. Uns podem ser muito mais desenvolvidos tecnologicamente, outros podem ser menos desenvolvidos tecnologicamente, mas mais voltados às questões da filosofia, ao pensamento. Diferenças entre eles. Então, ao invés de responder a sua pergunta, eu estou te dando informação para você ficar mais cheio de dúvida. Porque esta é a realidade. A diferença é a realidade. E o respeito às diferenças significa a evolução de todos no mesmo objetivo. Não podemos imaginar que o paraíso seja feito de clones de um mesmo cara, o perfeito. Imagina que coisa mais chata. Todo mundo parecendo igualzinho, todo mundo falando no mesmo tom, todo mundo comentando das mesmas coisas certinho, do mesmo jeito. O chamado paraíso, que para nós é o que? É um nível superior, um nível do mundo onde os espíritos já atingiram a perfeição, não pode ter essa característica. Porque isso é negar a multiplicidade, negar a amplitude. E você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pessoas diferentes, com características diferentes, mas com capacidades equivalentes de amar, de fazer o bem, de renunciar, de fecundar outros mundos, cada um do seu modo, cada um do seu jeito. Quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essas amarras que nos mantêm presos às tradições do passado. Nós saberemos abrir mão de coisas que em algum momento foram importantes para nós e que, em função da harmonia de todo mundo, a gente se abstém delas. Não preciso mais viver querendo mostrar que eu sou isto, que eu sou aquilo, pelo meu jeito de vestir, pelo meu jeito de falar. Não! Para eu ter harmonia com todos, não tem problema que eu abra a mão, que eu abdique desta condição. Mas espiritualmente falando, interiormente falando, afetivamente falando, o desenvolvimento, a evolução, equipara todos neste padrão de espíritos que já estão capacitados para determinadas coisas. Se você pega uma escola onde há 10 classes de primeiro ano, geralmente a classe de primeiro ano só tem um professor, não é? Só um professor, ele ensina tudo. Para 10 classes de primeiro ano você precisará de 10 professores, fazendo de conta que cada um tem a sua classe. Eles vão ensinar o mesmo currículo, vão ter que dar o mesmo conteúdo, mas você terá 10 pessoas iguais? Você terá 10 diferenças no modo de falar, na maneira de exprimir-se com os alunos, no jeito mais firme, no jeito mais brincalhão, no jeito mais mãe, no jeito mais tia. E todas vão ensinar no primeiro ano o conteúdo completo. Os alunos estarão aprendendo com todas elas. Elas se capacitaram, elas não são professoras de primeiro ano porque eu nasci ontem e hoje eu vou ser professora de primeiro ano.
e já pode ir para a escola dar aula. Não, elas tiveram que estudar, tiveram que fazer cursos, tiveram que se qualificar e obtiveram a qualificação legal para ser professora. Elas estão capacitadas para isso. Por isso, não há este problema no universo. O problema das diferenças, não há nenhum. Tudo aquilo que nós estivermos buscando no crescimento, nós vamos encontrar outras maneiras de fazer. O homem achava que a Terra era o centro do universo, né? Só a Terra é que é o centro, todo gira em torno dela. Daí descobriu que não, que o Sol era o centro do universo, mas só existia o nosso sistema. Depois descobriu que não, que existiam várias estrelas e que existia uma galáxia, mas é só a nossa galáxia. Depois descobriram que é 1.000.000.000 de galáxias, mas só tem a Terra habitada. Olha só como a gente é topeira, topeiríssima. Só existe, em tudo que existe no universo, só a Terra é um planeta habitado. Agora estão descobrindo que existem pelo menos 500 milhões de planetas, possivelmente em zonas habitáveis. 500 milhões! 500 milhões. Agora, você acha que vai ser todo mundo brasileiro? Espanhol? Você acha que nesses 500 milhões, vamos fazer de conta que só 1% dos 500 milhões tivesse vida como a nossa. Quanto dá isso? 5 milhões de mundos. Você acha que nesses 5 milhões de mundos quem está lá é que nem a gente? Fala do mesmo jeito que nós? Tem os mesmos hábitos? Quer dizer, é absurdo a gente imaginar que em uma profusão de criatividade que existe no cosmos, não haja diferenças. Por isso é que nós temos que aprender a trabalhar com isso como o mundo espiritual trabalha também. As diferenças são típicas da nossa possibilidade de crescer. Porque nós aprendemos muito uns com as diferenças dos outros. Nós, depois de convivermos, começamos a dar coisas nossas para a outra pessoa e receber da outra pessoa coisas que ela tem. Então, há uma troca positiva, uma coisa boa, que vai edificar o ser. Ambos se tornam melhores. Agora, quando ele pergunta como se deve interpretar esse caráter distintivo de cada povo, essa é uma questão prática. Por que esses povos são diferentes uns dos outros? E nós vamos ver a resposta. Mas seria mesmo fácil da gente entender isto? Se você pensasse, quem tem amigo aqui, levanta a mão. Amigo que de vez em quando vai na casa um do outro, levanta a mão. A sua casa é igual à casa do seu amigo? Quem acha que é, levanta a mão. Igualzinha. Os hábitos. Vocês falam a mesma língua, têm os mesmos gostos, tanto que são amigos. Fazem comidas gostosas e se servem mutuamente. Mas a casa de um é diferente da casa do outro. Mesmo em família. Às vezes você vai visitar um parente, você vai passar férias, e chega uma hora que você fala assim, estou com uma saudade da minha casa. Não é mesmo? É ou não é? Você que está em casa aí não falou isso nunca, não? Estou com uma saudade da minha casa. Mas então, você vai na casa do cara, é seu amigo, você gosta tanto, mas você não vê a hora de voltar para a sua. E se ele vier na sua, ele também gosta muito da sua, mas ele não vê a hora de voltar para a dele. É ou não é? Por quê? Porque aquele grupo cria a sua afinidade. No modo de ser, nos gestos, na vibração. Enquanto que na outra casa, boa também, legal, às vezes até mais bonita do que a nossa, as coisas são diferentes. Eles têm outros hábitos, têm outros costumes. Você chega na sua, dorme todo mundo às 9h30. Lá na casa do cara, dorme todo mundo às 3h30 da madrugada. E quando ele vem na sua casa, você já está piscando assim, ele está a 1000 por hora querendo conversar, e você está querendo que ele vá embora. Quando você vai na casa dele, quando está na hora, o negócio está começando a ficar bom, que vai começar o filme, você já está roncando no sofá. Que cara chato, coisa horrível.
Por quê? São diferenças. Então, vamos ver. Alguém estava querendo fazer alguma colocação antes da gente ver a resposta? Você que tinha levantado a mão, é Rodolfo. A pergunta sobre o planeta Júpiter. Fala. Da vida lá é a vida espiritual ou a vida material? A vida lá é a vida material. Explicam os espíritos. Só que a matéria de lá é totalmente diferente da nossa. A matéria é mais rarefeita, existe perispírito, mas o perispírito é muito mais sutil. Se nós estivéssemos lá, nós acharíamos que eles seriam só puro espírito. Porque a nossa capacidade de captar a dimensão física deles é muito grosseira, nós não conseguimos. Pelo faixa de luz que o olho humano consegue captar isso? Não só a faixa luminosa, mas a faixa vibracional. A matéria para nós tem que ter densidade. Lá em Júpiter, a densidade da matéria é outra. Na dimensão em que ela se encontra é outra coisa. Nós não conseguiríamos ter não veríamos as cadeiras em Júpiter, por exemplo. Nós não teríamos como senti-las. Não só ver, nós não tocaríamos nela. Não sentiríamos a sua vibração. Se elas tivessem odor, nós não sentiríamos o cheiro. Porque estamos numa outra faixa de vibrações do que a do planeta. Mas lá ainda, nós temos a informação que nos dão aqui na revista Espírita, eles são matéria. Sabe quanto dura a vida física em Júpiter? Não. Você vai ficar contente. Acho que bastante. Vai ficar contente. Alguém sabe quanto dura a vida física em Júpiter? Nós já falamos isso aqui em palestra outras vezes. Mais ou menos, fala Cícera, mais ou menos 500 anos. E a morte não tem nada desse negócio, pegou câncer agora, em Júpiter tem câncer, nada disso. A morte é como você decide, bom, eu já vivi 500 anos, eu quero voltar para o lado de lá, espiritualmente falando, vou fazer uma festa aqui na minha casa, gente, eu vim aqui, tá muito bom aqui, mas eu vou para o lado de lá, tá bom? Então depois da festa, a gente está se despedindo, mas vocês contem comigo ainda que eu continuo por aqui. E desaparece. Faz de conta que é assim. Não é esse negócio de, vai para o hospital, entra em morte cerebral e fica lá com os aparelhos ligados para sustentar o corpo físico. Eles não têm este corpo físico denso como o nosso. Eu quase imagino que quem define a hora de morrer lá em Júpiter é o próprio interessado. Depois de ter cumprido as tarefas a que ele se propôs, depois de ter solicitado, talvez dos espíritos superiores com quem eles tenham comunicação, essa possibilidade, eles próprios podem dizer, olha, eu agora vou de volta para minha casa. Vou deixar a Terra física, o Júpiter físico, e vou para o Júpiter vibratório. E olha, é tão interessante que Kardec faz uma invocação. O que é invocação? Norilei, o que é invocação, Norilei? Vai lá, Norilei. Invocação. Põe o microfone na boca dela, Vanderlei. Invocar. Nunca ouviu falar em invocar? Já ouvi, mas não sei definir. O que é invocar, Vitória? Põe aqui, Vanderlei. Fala. Chamar. Invocar é você, chama a pessoa lá, eu vou invocar o fulano de tal. As pessoas antigamente nos centros espíritas ficavam invocando, né? Invoca o pai do cara que já desencarnou para ver se ele vem. Para ver se ele baixa no médium. Não é? Então, a invocação, Kardec faz na Terra. Ele invoca um espírito que está em Júpiter. Vejam só o poder do pensamento, a transfusão, a velocidade em que a mensagem chega em Júpiter, que o espírito escuta a mensagem, e lá ele está, pelo que tudo mostra, ele está vivo no corpo físico, em Júpiter. E quase que no mesmo instante, o médium incorpora esse espírito na Terra. Aí Kardec pergunta, o que você estava fazendo? Veja se você encontra isso aqui, Ana Paula. O que você estava fazendo? Nessa mesma comunicação, Ana Paula. Eu acho que é aí. O que você estava fazendo em Júpiter? Eu estava meditando, sentado
nas pétalas de uma flor. É a resposta do Espírito. Ele estava sentado numa pétala, meditando, quando ele ouviu o chamamento. E o que ele fez? Se inscreveu lá na NASA de Júpiter, pegar um foguete para vir para a França e responder a pergunta de Kardec? Não. Ele recebeu a mensagem solicitando a sua presença, sabe que aquela mensagem era endereçada a ele, porque chegou até ele, deixou o corpo sentado em cima da pétala da flor, viajou imediatamente e incorporou o médium que estava disponível para responder a pergunta. Está por aí, Ana Paula? E aí ela fica mais nervosa quando eu fico perguntando aí. Já achou, Ana Paula? Isso aí. Talvez esteja em uma outra, tá? Porque há muitas entrevistas. Se não me engano, é uma entrevista que Kardec faz com Mozart. Então, você vê um espírito que está num corpo. Para você fazer isso estando na Terra, o que tem que acontecer com o seu corpo? Tem que estar dormindo, pelo menos. Você tem que entrar num estado de transe, ou de hibernação, ou de sonambulismo, para o seu espírito libertar-se. E mesmo assim, você pode ir, quando muito, até Souzas. E volta correndo. Fica com medo. Não é só o medo, você está encarnado e o seu corpo precisa ser preservado. Então, se você está saindo do corpo para se comunicar em uma reunião mediúnica, você não pode ficar nessa reunião mediúnica muito tempo. Há um consumo de energia muito grande e você não pode ficar indefinidamente. Você vai ter que voltar logo para o corpo. E é possível espíritos encarnados se manifestarem em reuniões mediúnicas, usando médiuns. Isso acontece na Terra. Mas geralmente é por um tempo breve, para dar algum aviso, para responder alguma indagação ou para informar certas coisas. Mas imagina, o cara está em Júpiter, recebe a invocação, o chamamento, deixa o corpo e num átimo. O que é átimo? Andréia? Átimo. Num instante, num momento, um curto espaço, um abrir e fechar de olhos, ele está num outro mundo, tomando contato com aquele que o invocou e respondendo a sua pergunta. Quanto mais o espírito está avançado, maior são os recursos que ele dispõe para fazer esse tipo de intercâmbio. E depois voltar para Júpiter. Terminou a reunião com a plasmalinha dele, tchum. Não precisou ir lá para o Charles de Gaulle, pegar o avião, nada. Fala. Ele estava meditando só porque ele estava meditando. Achou, Ana Paula? Não, André. Tá bem, geralmente está no começo, viu, Ana Paula? Porque assim que ele chega... Fala sobre ele ter sido invocado. Não, essa é a primeira conversa. Isso. Segunda conversa. É aqui que ele diz, na resposta, na segunda conversa, que a vida em Júpiter dura em média de 300 a 500 anos. Pode descer, Ana Paula. Essa é a Revista Espírita de que ano? 1858? Abril. Nós temos respostas mais para frente, nos meses de agosto, setembro, às vezes até... Vai para baixo, Ana Paula, isso. Bom, depois a Ana Paula está procurando aí, nós vamos ler a resposta da pergunta 215. Fala, Rodinei. Vanderlei.
Vai lá. O André, para mim torna-se inclusive assustador esses dados. Vamos dizer, você falou de Júpiter, crosta terrestre, encarnados. Esses dias atrás aí teve umas reportagens e tal, etc. Quantos milhões de seres humanos encarnados na Terra? Presunção de que cada encarnado tem o seu anjo de guarda. Então, na espiritualidade seria o dobro da crosta terrestre, o dobro de espíritos. Não, seria a mesma quantidade dos encarnados. A mesma quantidade dos encarnados. De bons espíritos. De bons espíritos. Fora aqueles outros maus espíritos que também estão na crosta terrestre, sofredores e obsessores, etc. É incontável, isso é assustador. Enquanto que nós tivemos França, Portugal, Espanha, Inglaterra, colonizadores, e na crosta terrestre tem bilhões de espíritos com afetividades, como que chama aqui, distintivos e etc. para ser organizados, distribuídos. Sim. Tá bom, obrigado, Vanderlei. Você sabe quantas células o seu corpo tem? Não. 10 trilhões. E você, como é que você administra 10 trilhões? Todo dia. Ô Gaspar, tira a câmera dele, senão ele vai ter um infarto. Como é que você administra 10 trilhões de células todos os dias? Esse corpinho seu hoje, sentado aí, tem 10 trilhões de células. Quando nós começamos a pensar no tamanho das coisas, no tamanho real das coisas, nós nos assustamos. Você sabe quantos vírus e bactérias existem dentro do seu corpo? Que sobrevivem? Que sobrevivem, que comem de você. Comem de você, comem de mim, comem de todo mundo. Sabe quantos? Se você tem 10 trilhões de células, você não tem ideia de quantos você tem? De bactéria e vírus? Isso, continua, isso é bom. São bactérias e vírus que muitas vezes convivem harmoniosamente com o seu organismo. Cada um de nós tem 100 trilhões de bactérias e vírus no mesmo corpo. 100 trilhões. Para cada célula você tem 10 vezes mais bactérias e vírus no seu organismo. Isso não é assustador? É. Mas viver com a consciência dessas grandezas nos prepara para imaginarmos uma criação que é muito mais rica do que esta que a gente está acostumado a enxergar no nosso umbigo, na nossa ponta de nariz. Quando nós temos uma noção maior das coisas, nós vamos perceber, primeiro, que nós não somos nada. E é verdade, não somos nada. Que o nosso mundo não é nada na ordem dos mundos. Que o nosso Sol, que é 1.700.000 ou 1.500.000 vezes maior que a Terra, é uma estrela pequenininha. É uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas tão grandes que, se fossem colocadas onde está o nosso Sol, só o seu volume físico chegaria na órbita de Júpiter. Só o volume físico, de tamanho dela. Aldebaran é pequena. Ainda há outras. Ceifei é muito maior. Tem 2. Mas são bilhões de vezes maior do que estas. Como que a gente trabalha com essas grandezas? Então, é bom a gente tomar esse choque. Nós já fizemos uma vez uma pesquisa, e eu falei numa palestra de quinta-feira, quantos quilômetros de veias e artérias nós temos no nosso corpo. Alguém se lembra? A Cícera se lembra, ela tem tudo anotado. Fala lá, Cícera. 10 bilhões de vasos.
Bilhões de quê? De quilômetros? Eu não especifiquei, deve ser. Não é de quilômetros. Não, eu escrevi vaso sanguíneo. Isso. Quantos quilômetros isso dá? 2 voltas à Terra. 2 voltas e meia na Terra. Quanto dá cada volta na Terra? 97 mil quilômetros. Não. 97 mil é a quantidade de quilômetros que você tem de veias no seu corpo. Essa quantidade de 97 mil quilômetros dá 2 voltas e meia ao redor da Terra, que tem um perímetro de 40 mil quilômetros. Se você pegar um barbante e andar por fora na Terra inteira, você vai ter um barbante de 40 mil quilômetros aproximadamente. Cada corpo físico de um adulto tem, em média, 97 mil quilômetros de artérias, veias, arteríolas, capilares, etc. Na ponta do seu dedo, só na ponta, se você considerar 1 centímetro cúbico, que é mais ou menos o que tem o seu dedo, 1 centímetro. Nesse 1 centímetro cúbico você tem 10 quilômetros de veias e artérias. Se você emendar uma na outra, você está descobrindo muito tarde, Valdiner, mas ainda bem que está descobrindo que as grandezas do universo são totalmente diferentes daquelas que nós estamos acostumados. E isso é bom. Se toda a sociedade, se todo humano se apercebesse destas grandezas do próprio organismo, por exemplo, do próprio físico, não faria tanta barbaridade, né? Porque agora eu estou chocado. É verdade. Tráfico de droga, ou seja, uso de drogas, suicídios e etc. Bom, fumar. Só isso. Fumar. Vai embora, Vanderlei, vai embora. Se você imaginasse como trabalha o organismo tão perfeitamente para que você tenha saúde, nós nos espantaríamos de ver como nós somos nossos piores inimigos. Como nós nos desgastamos, como nós nos autodestruímos. Só que essas realidades estão à disposição de qualquer pessoa que queira estudar, que queira pesquisar, que queira se interessar. E quem vem aqui ainda tem um chato aqui que fica falando. Mas, como disse o Lúcio, cada vez mais intenso se observa o esforço do mundo espiritual para o despertamento dos encarnados, enquanto boa parte da humanidade prefere a hipnose alienante. É isso aí. Hipnose alienante. Isso que para nós é mais importante. Aí quando a gente desencarna e chega do lado de lá e fica descobrindo essas coisas, endoidece, enlouquece. Mas eu tive lá e agora, meu Deus, joguei tudo fora. Então, agora vai ter que voltar. Nessa vida, na próxima, neste planeta, num outro, quem sabe. Vamos então agora ler a resposta da pergunta 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta: os espíritos têm também famílias, formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem, um povo é uma grande família, na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Olha a pergunta que ele faz. Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. O espírito elevado pode renascer de um povo duro, indiferente, mesquinho? Sim ou não? Pode, claro que pode. Mas vai renascer com missão, com a missão de ajudá-lo a ser diferente. Como no meio de uma família de pessoas mesquinhas, de pessoas egoístas, de pessoas maldosas, pode renascer um espírito elevado. Francisco de Assis nasceu filho de Pedro Bernardone.
para ajudá-los a crescer. Mas, se nós considerarmos a questão da sintonia, espíritos enobrecidos, espíritos mais humanizados, não vão procurar povos duros, povos mesquinhos, para neles renascer. Não vão. Pela questão da afinidade. Podendo escolherão nascer em ambientes favoráveis, para que desenvolvam suas tarefas com menos dificuldade. Nós observamos, temos muitos irmãos e irmãs que nos assistem em diversos países. Observamos os espíritas brasileiros, que são, vamos dizer assim, com algumas exceções, são o alicerce do movimento espírita fora do Brasil. Os centros espíritas que estão espalhados no mundo todo, geralmente tem um brasileiro lá. Porque se fosse deixar somente para aqueles que estão vivendo nesses países de origem deles, eles teriam dificuldades de entender este espiritismo que nós conhecemos aqui. Mas você observará com que dificuldade estes brasileiros que vivem nesses países com muito amor e são acolhidos com o carinho dessas nações irmãs, com que dificuldade eles conseguem vivenciar as realidades espirituais que visam fazer o bem para eles lá, para as pessoas daqueles países. Nós tivemos a experiência muito agradável de conhecermos irmãs brasileiras que têm um grupo de estudo na Alemanha. Fizemos, inclusive, este ano, fizemos um estudo com eles. Elegeram um tema, nós trabalhamos pela TV este tema e demos a eles pediram mais meia hora de eles fazerem perguntas. E nós tivemos a alegria de ter esse contato. Mas sabe como eles se reúnem lá? Eles têm que reunir o dinheirinho deles, eles alugam uma salinha por 1 hora por semana. 1 hora. E nesta 1 hora eles se reúnem, fazem a prece, estudam, e naquele dia, como havia um evento especial, eles conseguiram 1h30 de estudo. Toda segunda-feira eles fazem isso, na Alemanha. Mas eles não conseguem mais, por quê? Porque já tentaram fazer isso em outros lugares e as pessoas não aceitam. Eles são protestantes, são pessoas de origem luterana ou... eles têm a religião protestante de Martim Lutero, é luterano mesmo. E eles acham que o espiritismo, essas coisas, é tudo do capeta, de feitiçaria, coisa primitiva. Então, alguns, quando ficam sabendo que vai ser uma reunião dessa, e aí é que não alugam mesmo. Então, eles têm dificuldade, não só financeira, porque custa caro alugar por 1 hora, e tem que sair do bolso deles, custa caro. E, além disso, existe o fator cultural, que é avesso a estas realidades. As realidades espirituais, que eles estão tentando ampliar lá. Então você imagina o sofrimento, a frustração, a vontade desses brasileiros espíritas que estão tentando fazer esse espiritismo se ampliar, não conseguindo sequer um pouco mais de tempo para poder se reunir para rezar. Que saudade não devem eles sentir das reuniões que nós temos em nosso país, onde há liberdade, onde você pode ter uma instituição, onde você trabalha e vende 4.000 pizzas. E obtém recurso e consegue fazer funcionar estas coisas. Isso, imagina um dia em que isso possa existir lá. Mas é uma luta que eles heroicamente estão vencendo. Isso é assim na Inglaterra, isso é assim na França, isso é assim na Alemanha, isso é assim na Holanda, isso é assim em toda parte. Nos Estados Unidos há um movimento bastante grande, principalmente na região hispânica, né, da Flórida, aquela região sul, mas já é melhor, porque os hispânicos têm uma outra visão em relação às questões espirituais. Então já não é tão complicado quanto é nos países, né, de outra etnia, como são os anglo-saxões, os germânicos, que têm uma outra visão a respeito. Então você observa como falta
uma familiaridade. Então, quando é que o brasileiro fica contente? Quando ele encontra outro brasileiro e vão fazer um centro espírita. Ou vão fazer um grupo de oração, ou vão fazer na casa de um, na casa do outro. É uma alegria, por quê? Porque vão falar a mesma língua, vão sentir as mesmas coisas, vão vibrar do mesmo jeito. Simpatia. Agora, por que Deus deixa que esses brasileiros possam ir para todos os lados do mundo? Porque, de uma certa forma, eles estão ajudando a disseminar nesses lugares esses conhecimentos também. É uma coisa boa, uma coisa positiva. É um esforço heróico que vai ser remunerado como a moeda que os heróis merecem, não é? A do dever cumprido. Então, agora aqui o Rodolfo quer fazer uma pergunta. Fala, Rodolfo. Ô André, eu tenho curiosidade de saber, o espiritismo na França, como ele originou-se lá, como ele é na França. Agora há pouco você disse que ele é difícil, né? Como Bem, os países de lá. Veja só, o movimento espírita na França, de onde ele originou-se, ele existem casas espíritas, existe uma federação espírita na França, como existe na Espanha, existe em Portugal, existe em diversos países a federação espírita das suas localidades, não é? Agora, naturalmente não se trata de um ambiente de fácil disseminação desses princípios. Então, em geral, quem está à frente destas atividades são brasileiros. Não que não existam franceses, porque o presidente da federação é francês, o seu vice-presidente é francês, são espíritas também. Mas nos núcleos espalhados nos diversos lugares, existem brasileiros e franceses ou de outras denominações que fazem parte dessas casas. Não sei quantas são na França, não parece ser um volume grande. Não sei qual é a frequência, quantas pessoas frequentam. Eu sei que existem casas espíritas em Lyon, casas espíritas em Paris, existem em outras localidades maiores, existem grupos que se reúnem. Alguns grupos, eu tenho notícia, por exemplo, de um grupo que se reúne numa casa de show. Em uma determinada localidade na França, eles se reúnem numa casa que, depois da reunião ou antes, eles tocam samba. Por quê? Porque é o lugar onde eles podem fazer a reunião. Eles não têm casas abertas, não é fácil alugar prédios, comprar prédios, lá custa tudo muito caro. E não se esqueçam que nós estamos falando de uma civilização que está dominada pelo materialismo. Não é uma crítica, é uma constatação. A civilização ocidental, norte-americana e europeia, elas estão vivendo, e este é um dos males que nós estamos vendo na economia desses países, estão vivendo dos excessos materiais, das conquistas mesquinhas do nosso agora. E enquanto as pessoas estão disputando na aparência, na vaidade, terem um carro melhor do que o do seu vizinho, quem é que vai querer pensar em espírito? Não é? É diferente de uma sociedade como a nossa, onde existe tanta necessidade, tanta gente padecendo, tanta gente que está sofrendo e oportunidade de você fazer o bem. Mas você vai para países onde não há pobres, onde não há misérias como nós temos aqui. E eles têm lá o serviço os desempregados têm lá o salário de desemprego. Você sabe o que os franceses fazem com o salário de desemprego deles? Viajam para o resto do mundo. Viajam. É tão bem remunerado, ele trabalha um tempo, se ele perde o emprego, ele ganha o dinheiro, não sei agora, né, que está todo mundo lá, não? Mas até tempos atrás, nós recebemos em nossa casa um visitante que vinha de Paris para passear no Brasil com o salário de desemprego dele. Ficava 3 meses, 2 meses aqui, indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Mas você não trabalha? Não, estou desempregado. Que legal. Bom emprego esse, né? Desempregado na França.
Deve ter tido alguma mudança, é verdade, mas... Então, se as pessoas... existe um sistema lá, muito aperfeiçoado, de saúde pública. Por exemplo, você não tem ambulância para todo mundo, como é o SAMU aqui e o SAMU de lá também. Mas existem convênios em que você chama um táxi, o táxi vem, recolhe você, te leva no hospital e não te cobra nada. Para levar você se está passando mal. Existem pessoas que, para os idosos no inverno, por exemplo, eles se cadastram e a pessoa vai na casa do idoso, para o idoso não ter que sair da rua no frio e correndo o risco de se escorregar, cair, quebrar o fêmur, quebrar a cabeça, etc. A pessoa vai lá, pergunta: o que o senhor está precisando hoje? A senhora está precisando de alguma coisa do supermercado? Ela dá a listinha, provavelmente dá o dinheiro também, e a pessoa vai lá no supermercado, faz a compra para ele, traz e entrega de volta e vai embora para casa. Eu não sei se isso é um trabalho voluntário ou se isso é um trabalho que o governo subsidia para dar qualidade de vida ao idoso, para ele não correr risco, porque se ele cair, o governo vai ter que pagar lá no hospital o tratamento dele. Então eles têm uma série de mecanismos para facilitar a vida das pessoas. Então, às vezes, as pessoas, apesar de existir miséria, existir dor, isto é bem camuflado. Bem camuflado. Eu conversava com uma pessoa amiga, lá da França, ela dizia: aqui tem pobre sim, aqui tem pobre. Mas sabe como é que a gente tem que fazer para ajudar essas pessoas? Tem um lugar na rua, aqui onde eu moro, que quando você quer dar alguma coisa, você vai e deixa lá. Deixa lá e sai. Porque a pessoa que precisa, ela vai lá e pega, sem se sentir humilhada, sem se sentir ofendida de estar pegando alguma coisa que você está dando, da sua presença. Porque eles têm um orgulho muito grande de não mostrarem que eles estão precisando. São culturas diferentes. Mas, por isso, o movimento espírita nesses diversos países, ele esbarra muitas vezes nisso. Sem falar, é claro, no personalismo dos próprios brasileiros ou das próprias pessoas espíritas que estariam ali a serviço de uma causa, mas que às vezes estão disputando um com o outro esse negócio. Essa situação de quem é que faz, de que jeito que é, como é que faz, por que você fez assim, sabe? No meu centro é diferente, eu não aceito isso. Então, existe. Tudo aquilo que a gente sabe que existe em um país grande como o nosso, existe lá, assim, nos grupinhos de meia dúzia. Entendeu? Bom, já lemos a resposta da pergunta 215. Hoje andamos bastante, hein? Opa, fomos lá, ó. Saímos da 213 e vamos na próxima semana para a pergunta 216. Anotem aí, hein? A Marlene Sodré, de Leopoldina, ela pergunta, a respeito da pergunta 213, sobre gêmeos, como ficam os pais nestes casos? A prova maior é deles. Quando os gêmeos nascem, os pais têm trabalho dobrado, não é? Porque você, quando tem um filho de cada vez, você se prepara para aquele filho. Mas, quando vem dois de uma vez só, você tem que ter tudo em dobro. Tempo, saúde, recursos, disposição. É claro que é uma prova maior, mas do ponto de vista da responsabilidade diante de uma alma, não há diferença. Pais são responsáveis, quer tenham um filho, quer tenham 3 filhos, para criá-los e dar-lhes bons exemplos. Então, para eles, este trabalho é um trabalho que deve ser encarado com a mesma seriedade. Não é por serem 2 que eles precisam ser mais responsáveis. Eles precisam ser responsáveis, mesmo que seja um único filho. E tanto faz você criar um de cada vez, como criar 2, 3 juntos, a responsabilidade não diminui. E nem se torna maior, porque você tem mais filho de uma vez. É a mesma coisa em relação, porque se tratam de valores, não é? Nós estamos falando de valor. Sua pergunta é, como ficam os pais? A prova deles é maior, eles têm mais
exigências a respeito de cumprir com dois o que eles poderiam cumprir com um só, isso é um valor. Então, se nós tratamos de valor, essa questão deve ser encarada da mesma forma que a honestidade. Quem é mais ladrão? Quem rouba uma moeda ou quem rouba um banco? Os dois são ladrões. Porque o conceito moral do valor da honestidade foi ferido nos dois casos. Não é que ele roubou muito, ele é pior do que aquele que roubou pouco. Não é esse o critério. O valor é este, é a honestidade, a honradez. Uma vez ferida, não importa qual seja o seu tamanho. Então, em se tratando de criação de filhos, o valor é a vida. Como pai e mãe, você precisará defender esse valor. Seja com 1, com 2, com 10. Seja com um que nasceu da sua barriga, seja com um que você resolveu adotar, não importa. Passou a fazer parte da sua vida, você deve defender os valores que você acredita. Com a responsabilidade moral de quem tem que educar, quem tem que orientar, quem tem que ajudar aquele ser a projetar-se por ele mesmo. Obrigado, viu, Marlene? Um abraço para você aí em Leopoldina, Minas Gerais. O Fábio do Rio de Janeiro pergunta: os jupiterianos seriam capazes de nos verem se chegássemos lá? Provavelmente sim, porque naturalmente os espíritos superiores veem os espíritos inferiores. Mas os espíritos inferiores não veem os espíritos superiores. Aliás, Fábio, nós fizemos uma palestra cujo título é: você está preparado para ser macaco em Júpiter? Você vai encontrar essa palestra no hall de palestras que temos disponível na TV Alvorada Espírita. No site do Mensagem Fraternal, você entra nas palestras e procura esse título. Alguém está procurando para mim, eu já vou te passar o número da palestra. Mas até lá, eu quero falar sobre isso porque nessas indagações que Kardec faz aos espíritos que vieram de Júpiter, ele pergunta: o que seria em Júpiter o homem mais inteligente da Terra? E o espírito responde: um macaco. O homem mais inteligente, mais evoluído na Terra em Júpiter seria equivalente ao macaco. Porque é interessante a explicação que eles nos dão de que em Júpiter, os animais que existem em Júpiter são auxiliares dos espíritos nos trabalhos pesados que tem que fazer. São como criados que os espíritos orientam para que eles trabalhem nas tarefas mais densas, mais pesadas, em obediência aos projetos que eles têm que desenvolver. Então, o homem mais inteligente da Terra, lá ia ser um chimpanzé. Ia trazer a cesta de comida, cesta de flor, cesta de fruta para a mesa, ia levar lá, ia lavar. Imagina um chimpanzé lavando louça. Hein, Vitória, você lava louça na sua casa? Então, tá vendo? Já está se preparando. Quando você chegar em Júpiter, mesmo com carinha de macaca, você já vai estar sabendo lavar louça. É claro, você não vai ter essa carinha de macaca em Júpiter. Você é muito lindinha, vai ficar uma macaquinha linda lá em Júpiter, né? E a Ana Paula, com a chapinha que ela fez, então, vai ficar uma macaca alisadinha. O Raul já está com inveja dela lá, já está... Você vai ser mais ou menos orangotango, Raul. Aquele... Está aqui, ó, palestra número 53, um orangotango competente, Raul Mendonça, olha aqui, já pôs para mim, palestra 53, você está pronto para ser macaco em Júpiter? Como é que na Terra a gente está pronto para ser macaco em Júpiter? Fazendo o quê? Fazendo o quê? O que nós temos que fazer na Terra para nos candidatarmos a ser macaco em Júpiter? Evoluir, nos tornar capazes, melhorar a nossa intelectualidade, estarmos no topo da linha na Terra.
Agora, os que não estiverem no topo da linha na Terra, que será que vão ser em Júpiter, hein? Formiga, minhoca, lesma. Bom, é assim, Fábio, que nós estamos informando a você que provavelmente os espíritos jupiterianos são capazes de nos enxergar se nós estivéssemos lá. Mas nós teríamos talvez dificuldade de vê-los em função da nossa condição de inferioridade. Um abraço para você, muito obrigado. A Clotilde Facione, de Florianópolis, Perfume de Magnólia. A Clotilde é escritora, autora desta obra, que já está em edições variadas e que vocês podem encontrar nas livrarias espíritas, nas bancas. E também tem um outro, não é? Agora não me lembro do segundo romance que ela escreveu. Senhoras da Valsa, obrigado, Ana Paula. Senhoras da Valsa e Perfume de Magnólia são os dois romances que a nossa querida Clotilde, escritora espírita e participante do nosso estudo, está oferecendo a cada um de nós na riqueza das suas experiências, dos seus ensinamentos. Ela pergunta: a imigração e também a emigração dos povos para outras regiões ou países não interferem na programação reencarnatória? Porque, em princípio, a mudança ocorre pelo uso do livre-arbítrio, não é? Ela faz duas perguntas. O que é imigração? Quem vem de fora, de um outro país, para um país de destino. E o que é emigração? Quando alguém de um país sai daquele país e vai para outro. Imigrante é quem vem de onde, por exemplo? Da Itália. De onde mais? Da Espanha. De onde mais? Quem vem da Malásia é imigrante? É? E quem vem do Japão? E quem vem da Austrália? Também. E imigrante? Quem é imigrante? Aquele que, estando no Brasil, morando aqui, sai do Brasil e vai morar lá. Certo? E o que é migrante? Que dentro do mesmo local, do mesmo país, sai de uma região e vai para outra. Certo? Então, é fácil de a gente ver as diferenças, não é? Então ela está perguntando: a imigração e também a emigração dos povos para outras regiões ou países não interferem na programação reencarnatória? Depende. Depende. Às vezes a programação reencarnatória é justamente esta: de você sair de um lugar e ir para outro. Você estava aqui, não estava, Clotilde? O que você foi fazer em Florianópolis? Responde para mim. Você não interferiu na sua programação reencarnatória? Bateu o coraçãozinho mais forte, descobriu de novo o afeto, aí vou para Florianópolis. E se a sua atividade estivesse aqui em Campinas? E aí? Como é que fica? É claro, né? Você tem todo o direito de procurar a felicidade e vai encontrá-la sim. Agora, isto não significa que você está rompendo a programação reencarnatória. Naturalmente que algumas pessoas aventureiras, e não é isto, não é o seu caso, há pessoas aventureiras que não querem ficar em lugar nenhum, querem viver de adrenalina, e saem daqui, vão para lá, e vão pular no Salto Ângelo. Sabe o Salto Ângelo? Onde fica o Salto Ângelo? Salto de Santo Ângelo. Onde fica? Isolda, onde é que fica o Salto de Santo Ângelo? Ninguém assistiu o seu Fredericks? Como é que chama aquele desenho lá, Raul? Up. Nunca assistiram o desenho Up? Quem assistiu Up, levanta a mão. Então, só 4 pessoas assistiram Up. Vocês estão todos desinformados. Um cara, um velhinho lá, cansado desse mundo, que nem o Valdiner, está aí confuso. Ele resolve se mudar. Aí ele enche um monte de balão e retira a casa dele e a casa sai flutuando. E ele vai terminar a viagem lá no Santo Ângelo. Na divisa de Roraima com a Venezuela, um salto dos mais altos que existe. Uma queda d'água linda.
Aí o cara vai pular de paraquedas do Salto Ângelo. Aí ele pula lá, consegue sair vivo. Aí ele vai para Machu Picchu. Sai de Machu Picchu, ele vai lá para Cusco. Sai de Cusco, ele vai ver as pirâmides no fundo do mar no Japão. E assim ele vive, pulando de galho em galho. É claro que esse aventureirismo, obviamente, não estará construindo alguma tarefa positiva. Talvez ele tivesse que ser. Às vezes ele está fazendo isso para fugir exatamente da tarefa, não é? Casar, ter filho, botar o filho no mundo, criar, trabalhar, etc, 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 etc. Agora, quando você muda de uma cidade para outra, levada pelas circunstâncias, o seu marido foi transferido de emprego, você conseguiu uma proposta de trabalho em outro local, ou no lugar onde você está, as condições materiais são péssimas e existe um convite de um outro país para você ir trabalhar lá e construir uma vida nova. Ora, talvez este processo, que faz parte da evolução, esteja escrito no nosso calendário. Por quê? Porque a migração ou a imigração ajudam os dois povos. As pessoas que chegam e as pessoas que os recebem também se melhoram. Se não fossem os nordestinos virem ao estado de São Paulo, nós teríamos muita dificuldade de construir no estado de São Paulo aquilo que se construiu, sobretudo na cidade de São Paulo. A mão de obra, o trabalho, a dedicação. E ao mesmo tempo eles trazem cultura e depois levam para lá alguma coisa que eles conseguiram aqui, melhorando a condição de vida daquele outro rincão. E através desses processos, Clotilde, o mundo vai melhorando, vai encurtando as distâncias e as diferenças. O sofrimento cai, as pessoas se tornam mais tolerantes, elas começam a ver a vida de um outro modo. E é muito importante que isso se dê. Então, não existe esta visão, a não ser quando o próprio indivíduo a construa artificiosamente. Aí ele está interferindo, tanto quanto a pessoa que resolve dar um tiro na cabeça. Ela está interferindo. Ou a pessoa que resolve se envenenar usando droga, ela está interferindo. Está fazendo, porque ela certamente não nasceu para passar por isso. Ninguém renasce para morrer com um tiro no ouvido que ela mesma deu. Não existe essa programação no mundo espiritual. Ai, eu me programei porque quando eu ficar com 35 anos eu vou ser suicida. Não. É um equívoco. Ou então a pessoa se desgastou tanto com o uso de entorpecentes ou uso de produtos inadequados, que ela que tinha 70, 80 anos para viver, aos 50 está pitando na curva. Já está quase na porta da morte. Ela não precisava morrer nessa idade. Nós vimos isso no livro Nosso Lar. 80%, 70% dos que Lísias cuidava tinham chegado lá na cidade antes do tempo. Porque poderiam ter vivido mais. Só não viveram porque não cuidaram do corpo. Tá bom, Clotilde? Muito obrigado pela sua pergunta. E com isto nós encerramos o estudo de hoje. Obrigado, Senhor, por aquilo que nós pudemos, nesta noite, aprender no estudo do Livro dos Espíritos, nas dúvidas que todos temos, na participação daqueles que à distância também se fizeram sentir na pergunta, na oração, nos votos de alegria que todos enviam. Obrigado, Senhor, por esta família. Pedimos que o Teu amor agora nos inspire para captarmos a mensagem deste filme, Minha Vida na Outra Vida, entendendo que a vida nunca acaba, que o cemitério não é mais o destino dos espíritos, nem o inferno é a casa final daqueles que não acertaram 100% na vida que tivemos. Nós poderemos nos reencontrar, poderemos amar pais como filhos e filhos como pais. Poderemos ter amigos que voltam e poderemos abraçar e fazer as pazes
com os inimigos de outrora. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que é o amor que muda todas as coisas. Aceita a prece que deixamos aos teus pés e que em silêncio encerra o estudo de hoje. Pai nosso,